Olá amigos, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo, sejam bem-vindos ao canal e mais um vídeo da review de livros. Lembrando que toda segunda-feira a gente tem uma review de um livro e hoje a gente está aqui para fazer a terceira e última parte desse livro, Santo Agostinho no Banco dos Réus. Então estamos aqui, essa é a última review desse livro, um livro muito gostoso de se ler, um livro muito bacana. Recomendo muito, vou falar um pouquinho mais das minhas impressões no final, mas eu queria trazer aqui o finalzinho dele, né? Nós temos alguns capítulos, mas são coisas mais sucintas. Como eu disse no vídeo anterior, nós paramos no início do capítulo 5, né? Então nós, na verdade, vamos começar o capítulo 5 agora, que é a quarta parte do interrogatório de Agostinho, o itinerário da liberdade nos estágios da condição humana. Então tem umas coisas bem legais aqui, acho que o vídeo anterior eram informações mais densas, mais pesadas, né, um pouco mais difíceis de entendimento, e na minha opinião, acredito que esse capítulo é um pouco mais leve. São informações importantíssimas, mas não são tão densas, tão pesadas, tão difíceis de entender. Ele começa aqui, a primeira parte desse quinto capítulo, ele começa falando da liberdade plena, a condição humana antes da queda. Então o juiz, ele quer entender como que era essa questão, essa visão de Agostinho contra Pelágio, né? Então ele fala aqui, a pessoa humana é mesmo dotada da liberdade plena, como diz Pelágio. Ele questiona novamente algo que Agostinho já tinha respondido. Agostinho já tinha falado que o ser humano, né, no estado edênico, ele tinha liberdade plena, coisa que após os acontecimentos lá no Éden, o ser humano não teve mais, porque teve o pecado original e originou tudo aquilo. Então ele fala, ele deixa claro que os atritos que ele teve com esses diversos grupos, né, ele coloca como exemplo os donatistas, os maniqueus, os pelagianos, ele se tornou um especialista na composição de obras apologéticas. E a gente vê que é exatamente isso, né? Ele escreveu muita coisa fazendo, né, frente aos grupos que pensavam diferente dele. Então ele diz aqui que ele nunca abriu mão da posição de que o homem nasceu dotado de vontade reta, né? Ele sempre defendeu de que o homem edênico, ele não era portador de qualquer vício que o inclinasse para o mal. Então, naquele estado edênico, o homem tinha total vontade, total liberdade para escolher o bem ou o mal. E ele diz que o homem no estado edênico gozava, né, como eu falei, dessa plena liberdade na medida em que ele poderia escolher, né? Então ele tinha essa possibilidade de escolha. Na condição plena de liberdade, o homem poderia permanecer se quisesse, porque não lhe faltou o auxílio como o qual pudesse e sem o qual não teria possibilidade de aderir com perseverança ao bem oferecido à sua vontade. Mas recusando permanecer, foi culpa sua, assim como seria mérito seu se quisesse permanecer. Então, inclusive, Agostinho ele escreveu isso no livro A Correção da Graça. Então ele escreveu esse último dito aqui, vou até repetir para vocês, para ficar mais claro. Ele diz que o homem poderia permanecer se quisesse, porque não lhe faltou o auxílio como o qual pudesse, e sem o qual não teria possibilidade de aderir com perseverança ao bem oferecido à sua vontade, mas recusando permanecer, foi culpa sua, assim como seria mérito seu se quisesse permanecer. Já na segunda parte desse quinto capítulo, ele fala aqui do poder não pecar, né, a liberdade plena ali no estado edênico. E aí Agostinho, o juiz na verdade pergunta se o homem tinha realmente o poder para não pecar, né, e quais eram as implicações desse poder não pecar. E Agostinho explica, com efeito, na sua condição anterior à queda, tem-se duas realidades humanas que se concretizariam por meio da sua vontade livre. Assim, havia nesse estado, ali no estado edêmico, o posse peccare, e, conforme a disposição da vontade livre, também o posse non peccare. Portanto, o homem edênico poderia pecar ou não pecar, dependendo, para tanto, da sua vontade,
uma ou outra opção. Então, fica claro ali que ele tinha essas duas opções, né? No estado edênico o homem poderia escolher. Aí o juiz vai lá e pede para Agostinho explicar um pouquinho melhor essa visão dele do posse peccare e do posse não peccare. E Agostinho fala: com prazer, excelência, a expressão latina posse peccare significa poder pecar. Por outro lado, a posse não peccare significa poder não pecar. A respeito da condição humana antes da queda, de poder pecar e de poder não pecar, deve-se considerar que o primeiro homem podia não pecar, podia não morrer, podia não deixar o bem. Portanto, a primeira liberdade da vontade era poder não pecar. A primeira liberdade era poder não morrer. A primeira possibilidade da perseverança era poder não deixar o bem, né? Só que ele fala que no estado edênico, na opinião dele, faltou graça ao homem. Faltou graça ao homem de nunca desejar ser pecador. Então essa era a grande questão de Agostinho. Ele acha que faltou sim a graça, né, de não ter o desejo de pecar mesmo. E aí o juiz vai lá e questiona: como que a gente pode compreender, nesse primeiro momento da espécie humana, a liberdade plena e o livre-arbítrio da vontade? E aí ele diz que é um assunto complexo, mas tenho a impressão, Agostinho fala, de que o livre-arbítrio no primeiro homem mostrava-se como o instrumento da faculdade das escolhas humanas, fossem elas para o bem ou para o mal. Assim, no estado primordial da humanidade, o livre-arbítrio pode ser considerado como a faculdade de escolha com a qual nascem todos os homens. Por outro lado, quando pensamos em liberdade, ela não deve ser vista simplesmente como a escolha entre o bem e o mal, mas a eleição do bem. E aí o juiz questiona, né, como seria Adão e Eva ali no Éden, porque ele fala assim: se eles poderiam escolher, se eles tinham o posse peccare e o posse não peccare, eles teoricamente poderiam viver uma vida sempre sem pecado. Só que como isso se aplica, já que a mentalidade cristã e o entendimento cristão é de que essa possibilidade de não pecar, esse posse não peccare, ele está reservado apenas para Cristo. E aí Agostinho responde dizendo que nesse momento intelectual da vida dele, ele afirmou que podemos sim concluir que não devemos negar a possibilidade de o homem viver sem pecado, pelo fato de não existir ser humano algum em que isso tenha acontecido, a não ser aquele que não é somente homem, mas também Deus por natureza. Então ele fala que teoricamente poderia, mas não há nenhum registro de que isso tenha acontecido, a não ser com Cristo, que era 100% homem e 100% Deus. Os predestinados, olha que interessante o que Agostinho fala, apesar de eu não concordar. Os predestinados, em decorrência do dom da perseverança, têm a capacidade para não pecar durante a vida terrena, ou seja, posse não peccare. Em função dessas graças, os predestinados não são mais escravos do pecado, por conseguinte tornam-se livres, não pela sua condição originária como Adão, mas libertados pela graça de Deus pelo segundo Adão. Com essa libertação, gozam da liberdade para servir a Deus, se não se sujeitar ao diabo. Libertados pelo pecado, tornam-se escravos da justiça. Então ele começa a falar aqui que há essa possibilidade do homem não pecar daqueles que foram predestinados. Então, segundo a lógica ali de Agostinho, as pessoas foram predestinadas e a partir de então receberam o dom da perseverança. E se foram predestinados e receberam o dom da perseverança, tem a possibilidade que, semelhante ao estado edênico, eles podem escolher o posse não peccare. Que na verdade não é muito uma escolha, porque não tem opção, né? Então, se você está predestinado, não foi escolha sua, você foi obrigado a agir de tal forma. E aí o juiz pergunta novamente, né, se ele mudou essa opinião. Ele explica, né, como já foi falado algumas vezes, de que os escritos dele após 417 já falam nesse sentido, né, de que as pessoas não têm nenhuma possibilidade de alcançar a graça, nem pelo seu próprio bem, como foi a primeira visão dele, nem com a cooperação da graça de Deus, como foi a segunda visão dele. E aí o juiz questiona qual a relação entre a liberdade e a felicidade, se há alguma possibilidade, né, do
do ser humano ser livre ou ser considerado feliz, e aí ele fala, liberdade e felicidade são estados humanos plenamente relacionados com a proximidade a Deus. Não há liberdade ou vida feliz sem a presença de Deus. Então isso também é uma coisa interessante, né? Aí é uma coisa questionada, né? Tem gente que entende que você pode ter uma vida feliz sem ter Deus. Ele fala que a liberdade e a felicidade, elas caminham juntas. Se você não tem Deus, você não consegue ser uma pessoa feliz, né? Nem livre. Enfim, acho que essa é a questão de Agostinho nesse momento. Já aqui, nessa terceira parte do capítulo 5, eles vão falar sobre a incapacidade de não pecar. E o juiz pergunta se o homem em algum momento perdeu essa liberdade, né, essa incapacidade para não pecar. E aí Agostinho concorda, né, diz que sim, e explica aqui que após a queda o homem perdeu a liberdade plena. Nesse sentido, a pessoa humana não goza mais da posse pecare ou da posse não pecare, mas ao contrário, ele se encontra sob o estado do non posse non pecare, ou seja, depois da queda de Adão, o homem agora está no momento em que ele não pode não pecar, né? O pecado é uma coisa corriqueira, é uma coisa que acontece. Nessa condição, a humanidade encontra-se incapaz de não poder não pecar, tamanha é a corrupção da vontade. Na compreensão da condição humana representada pela expressão não possa não pecar, encontra-se a minha formal discordância com Pelágio, pois para ele a vontade humana não está corrompida de tal forma que possa impedir o ser humano de alcançar o bem. Então a gente já vem falando disso, né? O livro já vem explicando bastante sobre isso, que Pelágio entende que não existiu pecado original. Ou seja, se não existiu pecado original, em semelhante modo a Adão ali no estado edênico, ele podia não pecar, né? Ele tinha esse posse não pecar, e todas as pessoas, a partir de Adão, todos os seres humanos nascem com essa opção do posse pecare ou posse não pecare. Já para Agostinho, como a gente acabou de falar aqui, a partir do pecado original, você tem o não posse não pecare, onde você não pode não pecar. E aí o juiz pergunta como que Agostinho poderia sintetizar a abandonada tese elaborada na sua querela com os maniqueus e a outra tese construída no seu conflito com Pelágio. E aí ele explica que no primeiro momento, quando estive em atrito intelectual contra os maniqueus, sustentei que a vontade humana, com a cooperação da graça divina, poderia aproximar-se do bem e afastar-se do pecado. Essa foi uma tese já abandonada, conforme já ressaltei várias vezes no meu depoimento. Por outro lado, no momento posterior, no ardor da minha briga intelectual com Pelágio, passei a sustentar que a vontade humana estava destruída de tal forma que Deus coloca no coração dos predestinados a vontade para a aproximação do bem e de nele perseverar até o fim. Essa foi a tese que defendi nos meus últimos escritos a respeito do tema. Ou seja, ele está falando aqui, né, que Deus coloca no coração dos predestinados a vontade de permanecer firme. Ou seja, meio que não é uma vontade, né, porque a vontade livre, você não tem mais uma vontade livre, sua vontade é condicional ao desejo do Senhor. Na quarta parte desse capítulo, ele fala do não poder pecar, que é um estado mais adiante. E aí o juiz questiona, ao que parece, essa sua antropologia posterior ao ano 417 mostra-se deveras pessimista, né? Porque eu concordo com o juiz, eu também teria essa mesma dúvida. Parece muito pessimista a visão de Agostinho, onde todo mundo que não foi salvo, que não foi predestinado, né? Muito pessimista isso de você não ter sua própria vontade, enfim. E Agostinho fala, excelência, com todo respeito, rejeito a sua afirmação, porque vejo muito otimismo na minha antropologia e na minha soteriologia. E é nesse sentido que no porvir defendia a condição humana futura do não posse pecare, ou seja, não poder pecar. O não poder pecar, o não posse pecar, é uma condição de liberdade. Essa liberdade é mais augusta do que a recebida pelos primeiros pais. Então, ou seja, Adão e Eva, né, eles tinham a possibilidade do posse pecare e do não posse pecare. Do posse pecare e do posse não pecare. Agora a gente está ele está falando de um estado, né, no porvir do não posse pecare. Porque antes você
você tinha o poder pecar e o poder não pecar. Agora você tem o não poder pecar, que é muito diferente, porque, segundo Agostinho, é uma perspectiva muito otimista. Nela observamos a tamanha condição do estado gracioso da liberdade que os predestinados à salvação se encontrarão. Gozarão a graça da incapacidade para pecar. Não haverá qualquer inclinação para o pecado, pois a vontade estará inclinada somente no sentido de gozar a presença do sumo bem. Ou seja, quem foi predestinado se deu bem porque vai estar lá, né, no não possa pecar, né, ele não vai poder pecar. E aí, Agostinho fala mais uma coisa aqui que me chamou a atenção, dizendo que é no não possa pecar e a liberdade graciosa concedida àqueles que perseveraram até o fim, que encontramos o sentido último da justiça e soberana divinas. Eu já não concordo, porque ele fala que aqueles que perseveraram até o fim, as pessoas não perseveraram, né? Segundo Agostinho, Deus perseverou por elas, porque Deus colocou essa vontade nelas. Então, se o homem não teve vontade, não foi ele que perseverou, né? Ele só foi feito ali um fantoche, por exemplo, né, de Deus. Eu sei que muita gente tem opiniões diferentes e respeito, mas para mim eu não consigo deixar entrar na minha cabeça essa questão de que as pessoas perseveraram até o fim, sendo que elas não tiveram a escolha da perseverança. E aí ele fala que no contexto do não posse pecar, ele afirma que os bem-aventurados serão tanto mais livres quanto mais livres se vejam do prazer de pecar, até conseguirem o indeclinável prazer de não pecar. Né? O primeiro livre-arbítrio concedido ao homem, quando Deus o criou justo, consistia em poder não pecar, mas também podia pecar. O último será superior àquele e consistirá em não poder pecar. Já no capítulo 6, a gente está partindo aqui para o final do livro, capítulo 6 e 7 são bem curtinhos. No capítulo 6 ele vai falar das alegações finais da acusação e da defesa. Então primeiro começa aqui as defesas de Pelágio. Então o advogado de Pelágio, que é o Petrus Gaius Maximus Sextus, ele começa a defender Pelágio. Ele fala que Agostinho cometeu crime de difamação e de injúria, e ele fala, conforme se observa no interrogatório de Agostinho, ele confessa deliberadamente que não mediu esforços para atacar os seus inimigos na fé. Então, enfim, ele começa a defender ali Pelágio dizendo tudo isso, né? Ele fala que ele não mediu esforços, né, deixou de lado a prática saudável do debate para atacar a honra de Pelágio e tudo mais. Já que a defesa, né, de Agostinho de Hipona, né, o advogado dele era o Patronus Alícios Tércius, ele vai lá fazer as alegações finais e ele diz que em todos os textos de Agostinho, juntados nos autos, bem como no do que se extrai do seu interrogatório, observamos um conjunto de ataques a ideias e não a pessoas. Então ele defende isso, e ele diz que condenar Agostinho de Hipona será condenar a liberdade de pensamento, né? Uma condenação desse sentido vai representar uma mordaça jurisdicional a todos os filósofos e teólogos, sejam eles do passado, do presente ou do porvir. Por fim, aqui no capítulo 7, ele vai falar da sentença proferida nos autos do crime do processo crime promovido por Pelágio contra Agostinho de Hipona. Né? Aí ele fala que os autos do processo, quem é o querelante, quem é o querelado, né? E fala que também ao seu turno, também em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela improcedência dessa ação penal privada, sob o argumento de que nas expressões científicas do querelado Agostinho não se encontram ânimos difamandi, véu e injuriandi, mas apenas o embate de ideias, ou seja, sustentou não haver nos livros de Agostinho o elemento subjetivo específico da vontade séria e inequívoca de injuriar e difamar a vítima. E aí ele começa a falar aqui, né, que os debates de um modo geral são espaçosos para ataque de ideias, e eles podem ser, né, usados para aprimoramento de persuasão entre os participantes. Em todos os tempos isso não é algo incomum, a gente encontra diversos debates, né? Ele fala que, a título de exemplo, vale ressaltar que no mundo antigo encontramos debates altamente acalorados entre Parmênides e Heráclitos, entre os sofistas e Platão, enfim, diversos embates públicos que aconteceram. E aqui na condição de julgador, considerando que
próprio direito, assim como a filosofia e a teologia, são espaços de constantes polêmicas. Tenho a impressão de que desprestigiar e inibir o debate será um retrocesso à humanidade. Entretanto, ele entende que Agostinho exagerou na forma de se pronunciar, mas ele também fala que punir Agostinho pela sua produção científica representaria banir para escanteio a liberdade de expressão e de pensamento e de crença, né, que é muito saudável no contexto de ideias em todos os tempos. Ou seja, ele fala que ele julga improcedente, né, a queixa-crime formulada por Pelágio com o propósito de absolver Agostinho de Hipona da acusação do cometimento dos delitos de injúria e difamação que lhe foram imputados. Então é isso, finalizamos a review desse livro. Pra minha opinião, esse livro é um livro muito bacana, gostei muito dele, como eu falei lá no primeiro vídeo, gostei inclusive dele ser um livro que, através de uma trama, ele conta as posições filosóficas e teológicas de Agostinho, também de Pelágio e também dos adversários ali, né, podemos dizer assim, nos embates de ideias a Agostinho. Então, como é um livro que é contado através de uma trama, ele fica mais fácil o entendimento. Então, se se alguém quiser conhecer um pouquinho sobre Agostinho, ao invés de já pegar um livro, livros dele, escritos dele, eu recomendaria muito começar com esse livro, porque esse é um livro muito gostoso de se ler, ele é muito rápido, apesar da gente ter levado 3 vídeos aqui para falar dele, porque é muita informação, mas por ter 128 páginas, ele é muito rápido de se ler, você consegue entender, você consegue se aprofundar, você consegue meditar para poder chegar a um consenso, né? Independente da posição que você defende, independente se você concorda com a visão de Agostinho no final da sua vida ou não, eu acho que é muito interessante esse entendimento e esse conhecimento da posição de Agostinho, que tão importante foi no campo da filosofia e da teologia até nos dias de hoje. Se você de repente quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, eu tenho um vídeo na playlist de estudos, né, onde eu fiz um estudo falando sobre soteriologia, que aí a gente fala principalmente, é 1 hora, é bem breve, acho que tem mais ou menos tem quase 1h30 o vídeo, mas é um vídeo de estudo sobre a soteriologia, sobre calvinismo e arminianismo. Se você quer entender um pouquinho mais, óbvio que em 1h30 não dá para se passar tudo isso, mas tem um pouquinho lá de conhecimento, ele vai estar em algum lugar esse vídeo aqui para você clicar e assisti-los. Então fica aqui, né, muito legal esse livro, foi muito bom fazer essas reviews. Então na segunda-feira que vem nós já estaremos com um novo livro, né? Segunda-feira que vem nós estaremos já fazendo a review desse livro do John Maxwell, Você Pode Realizar o Seu Sonho, que eu já comecei a ler, é um livro muito bacana e espero aqui vocês na segunda-feira que vem. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que querem ter um pouquinho mais de conhecimento nas redes sociais, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Não deixa de curtir esse vídeo e comentar aqui se tiver algum comentário, algum apoio, alguma dúvida, a gente vai conversar por aqui, tá bom? Um beijo no coração de todos, muito obrigado, valeu!